Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NuclearCast, o podcast da Abdan sobre o setor nuclear no Brasil e no mundo. Eu me chamo Larissa Doc Lobo, sou especialista em comunicação corporativa e coordenadora na Agência Mais e estou à frente desta temporada. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo o senhor Luiz Celso, que é diretor da Holtec do Brasil, correto? Correto, mais gerente do que diretor para toda a América do Sul. Maravilha, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade da Abdan de falar sobre reatores modulares pequenos, os SMRs, que é um tema pelo qual eu sou apaixonado e agora, no final da minha carreira, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com isso no desenvolvimento dessa tecnologia. Fico muito feliz de estar aqui. Que bom, maravilha. Então, já para a gente iniciar o nosso papo, né? Quais são os principais desafios regulatórios, né, financeiros e de cadeia de suprimentos que o senhor enxerga que podem, né, atrasar a implementação dos SMRs aqui no Brasil? Bom, no Brasil, a gente começou com um acordo nuclear Brasil-Alemanha, se desenvolveu uma estrutura muito boa, uma infraestrutura muito boa, tanto da parte tecnológica, de engenharia, instituições de pesquisa, fabricantes, se instalou uma fábrica de equipamentos pesados, fábrica de reatores aqui, que é a Nuclep, uma fábrica de elementos combustíveis que pouquíssimos países no mundo têm, que é a INB. Então se criou uma grande estrutura. Depois disso veio o programa da Marinha brasileira com o ProSub e com o desenvolvimento do LabGen, que ajudou ainda a manter viva essa infraestrutura, mas agora nós precisamos sair dessa situação de termos uma infraestrutura pronta que está sendo subutilizada, porque os projetos nucleares não estão avançando. Então eu acho que o Brasil tem todas as condições, tem instituições de tecnologia, instituições de licenciamento, confiáveis e reconhecidas mundialmente. Então, eu acho que nós estamos prontos ou quase prontos, ou talvez já estivemos mais prontos um passado recente. E se alguma ação não for feita, e a ação não é obrigatoriamente a início da construção de algum SMR, no Brasil se precisa de ter, para construir um SMR, é necessário uma planta de referência. No nosso modelo de licenciamento, que foi implementado até hoje, né? O Angra 1 teve uma planta de referência, Angra 2 e 3 também tem uma planta de referência. Então, nós só teremos um SMR por 2029, 2030 como uma planta de referência. Só que 2029 e 2030 já estão chegando quando se fala de infraestrutura. Então, é necessário manter essa infraestrutura viva e se tomar algumas ações no campo regulatório, por exemplo, que torne possível o licenciamento de reatores modulares pequenos. Se for um reator PWR, é muito semelhante ao que nós temos, mas de qualquer forma, nós temos hoje, foi criada a NSN, né, que já é um grande passo nesse sentido, mas agora é preciso dar suporte para que a NSN se capacite não só em competência, que tem competentes pessoas nomeadas para lá, mas em tamanho. Se nós realmente pretendemos ser um hub de SMRs, é necessário que se tenha capacidade de licenciamento. Outro ponto, para que se possa aplicar SMRs adequadamente, eles são pequenos e eles podem ser colocados em diferentes pontos do país para diferentes aplicações, como descarbonização da indústria, produção de hidrogênio, né? Mas para isso é necessário também que as empresas que fazem esse trabalho, as indústrias, sejam autorizadas a operar, a serem proprietárias e operadores desses reatores, porque senão eles estariam terceirizando a própria empresa, né? E nesse sentido é mais do que nunca extremamente importante ter um órgão regulador muito forte. Isso são duas coisas essenciais, né, para que a gente utilize a infraestrutura que tem hoje.
Perfeito. Olhando assim, Brasil e mundo, né? Como que o Brasil está nesse segmento, né, para a implementação dos SMRs e que outros países, né, já têm aí sua produção, né, e implementação mais avançada? O que a gente vê é que alguns anos atrás a grande pergunta era: bom, SMR serve para descarbonização, serve para produção de hidrogênio, por uma série de fatores. Mas nós teríamos efetivamente no futuro, no horizonte 2030, 2050, existirão SMRs disponíveis, licenciados, com tecnologia de segurança confirmada? Essa era uma pergunta feita no Brasil e feita no mundo. Só que o que aconteceu? No mundo hoje, isso já mudou. Ou seja, várias empresas, a Holtec, por exemplo, tem uma meta que é o desafio 2030, que é em 2030 ter um SMR operando, que já está em construção, inclusive, em Michigan, nos Estados Unidos. Né? Nós também estamos desenvolvendo isso na Inglaterra. Então, países que estão desenvolvendo, nos Estados Unidos tem várias soluções, o apoio do governo para essas soluções é muito forte. O desenvolvimento de um SMR custa bilhões de dólares, né? Então é impossível sem o apoio de governo. Então nós temos outros países, temos a França, né, desenvolvendo isso, a Rússia, a China também estão desenvolvendo projetos de SMR. Mas o que acontece? No Brasil, o Brasil está exatamente no mesmo ponto que estava há alguns anos atrás. Ou seja, não tem uma perspectiva de planejamento energético, né, que inclua na matriz energética os SMRs. Tem necessidade de mudanças regulatórias, de mudanças institucionais reconhecidas, mas que não aconteceram. E agora a diferença é que no mundo isso está acontecendo. Não é mais aquela dúvida se teremos, é quando, e a resposta que está se obtendo será muito breve. Então, se o Brasil quer entrar nessa onda de aproveitar a resposta às mudanças climáticas utilizando o SMR, que eu acho que é uma excelente solução, que ela é uma excelente complementação à matriz renovável e limpa que a gente tem, né? Ele tem que fazer alguma coisa e tem que fazer alguma coisa logo. Então, essa é a situação. Já se sabe, basicamente, o que tem que fazer, mas tem que fazer. Perfeito, exatamente. Falando um pouquinho dos SMRs em si, né, assim, que avanços, que características eles têm, né, que tornam eles mais seguros, mais flexíveis, né, a integração à rede e as diversas aplicações? A principal característica está no nome, no pequeno e no modular. E também na época em que eles foram desenvolvidos. Quando você pensa hoje, por exemplo, num reator modular PWR de água pressurizada, que é o que é utilizado em Angra, o mais usado no mundo hoje, se tem ali quase 50 anos de experiência operacional. Então, o que foi feito no conceito de projeto dos SMRs? Tudo que já aconteceu, que deu um acidente, que deu um quase acidente, o que aconteceu em Fukushima, o que aconteceu em Chernobyl, e o que aconteceu em 3 Mile Island, criou dispositivos que façam com que isso não aconteça num SMR. Então, essa é a grande evolução. Para isso, por exemplo, tem que se ter um sistema de refrigeração do reator passivo, ou seja, mesmo em caso de blackout total, ele continue refrigerando o reator e continue operando de forma segura. Isso faz com que ele precise ser pequeno. Por isso, ele tem que ter menos de 300 megawatts de potência, cada reator. Posso fazer uma usina com 10 reatores, 3.000 megawatts, mas eu preciso fazer blocos pequenos para garantir que, em um caso de um funcionamento ruim, no caso de uma emergência climática, ele possa responder de forma segura. E o modular, ou seja, por ele ser pequeno,
você consegue fazer praticamente toda a usina em fábrica e montar, fazendo com que o preço, primeiro, seja menor, né? Ou pelo menos igual, com muito mais segurança no projeto. Os últimos projetos aí, grandes reatores, eles levaram muito mais tempo do que o previsto e custaram muito mais caro do que o previsto. E essa imprevisibilidade para um investidor, ela é muito ruim. Então, por isso, o modular permite uma maior previsibilidade. Essa é a grande vantagem, até mais do que preço. Mesmo que seja um preço semelhante, você terá uma previsibilidade, ou seja, eu terei a energia a esse custo e não ao dobro ou ao triplo, como já aconteceu em projetos grandes passados. Sim. E supondo assim que a gente tenha, né, autorização no licenciamento, né, que a gente evolua, né, quais os benefícios para a economia brasileira que o senhor poderia destacar? Bom, vamos começar pela matriz energética. Nós temos uma matriz energética limpa, muito limpa, né? Com eólica, com solar, hidrelétricas principalmente, mas essa é uma matriz sujeita a variações climáticas e às variações até diárias, como é o caso da solar. Você tem horas em que ela não produz. Então, o SMR traria uma vantagem de manter a matriz limpa, podendo continuar expandindo com o renovável. Porque no caso de necessidade, de não disponibilidade de energia renovável, você poderia equilibrar a rede com os SMRs, sem ter a necessidade de recorrer a combustível fóssil e sujar novamente a matriz a partir do momento de uma seca ou a partir de um momento de muita chuva ou pouco vento, né? Então, ele equilibraria a matriz, manteria a matriz. E o que eu vejo de uma grande vantagem é que essa matriz limpa, hoje, é um grande atrativo para investidores no Brasil. Os data centers que precisam de energia limpa e muita energia, as indústrias de aço, que vão poder oferecer no mercado aço verde, que daqui a alguns anos a Europa só aceita aço verde, ou seja, feito seguindo, não produzindo a quantidade de carbono, de dióxido de carbono que produz hoje. Então, essa eu acho que é a grande vantagem, o equilíbrio da matriz, que se torna extremamente atrativa por ser uma matriz limpa. E esse ponto que o senhor comentou dos data centers é um ponto bastante importante. A gente está vendo, né, muita discussão acerca disso, né, e a quantidade de energia que vai demandar, né? E não é só a quantidade, né? Além da quantidade, esses equipamentos são computadores, equipamentos eletrônicos muito sensíveis à variação de frequência, muito sensíveis à variação de tensão. Então, eles precisam de uma energia extremamente confiável. E eu acho que a adição do SMR na matriz cria uma segunda camada de segurança energética. Eu tenho as hidrelétricas, eu tenho as renováveis e tenho uma segunda camada de segurança. Ou seja, eu tenho potência suficiente para manter a energia nos data centers. Não é por acaso que as big techs americanas têm procurado direto as usinas americanas. A Holtec, por exemplo, pegou um reator para descomissionar, um reator de Palisades nos Estados Unidos, e ao invés de desmanchar o reator, ela reformou a usina e está partindo com ele com mais 30 anos de licença de operação e tem a energia já vendida até o fim de vida útil do reator, por causa da demanda dos data centers nos Estados Unidos. Muito bom, bem interessante. Agora eu queria falar um pouquinho, senhor Luiz, sobre a percepção pública, né? Como que o setor também tem que trabalhar esse conhecimento para a sociedade, né, para a população, porque as usinas já conhecemos, né, Angra 1, Angra 2, esse desenvolvimento, né, que a gente está esperando de Angra 3, né, mas em relação aos SMRs, né, como que vai ser essa comunicação, essa transparência? Isso para a SMR é extremamente importante, porque as usinas grandes, elas
exigem um espaço no entorno delas grande, com população pequena ou sem população. Isso faz com que elas fiquem em locais mais isolados. O SMR ele vai ficar dentro da cidade, ele vai ficar próximo da indústria. Ou seja, ele vai ter um contato muito mais direto com o público do que as outras. Então, em locais espalhados. É um fato bastante interessante, é de que nos locais, nos municípios onde existem usinas nucleares no mundo, a aceitação da energia nuclear é muito alta realmente, né? Ou seja, quem conhece confia, porque então o que é necessário? É necessário mostrar em forma de linguagem simples o que eu acabei falando no começo daqui, ou seja, que esses reatores não estão sujeitos àqueles acidentes que já aconteceram e que de forma eles respondem isso. Então isso é muito importante mostrar e às vezes até fazer comunicação entre cidades que possuem uma usina nuclear e outras que são potencialmente está vendo a possibilidade de colocar. Então essa informação é extremamente importante, a linguagem tem que ser simples, tem que ser direta para que as pessoas entendam claramente. Às vezes a gente, engenheiros, físicos, faz uma explicação que acha que eu expliquei perfeitamente como é que funciona e ninguém entendeu nada. Né? Então é extremamente importante esse trabalho de comunicação para que haja uma aceitação, até pela diversidade de sites que tendem a ter um reator pequeno. Perfeito, senhor Luiz. Queria perguntar agora se o senhor quer trazer mais algum ponto em relação aos SMRs que a gente não tem abordado e que é importante para quem está nos ouvindo, né? Eu acho que o importante aqui é a gente se conscientizar de que algumas mudanças institucionais são necessárias para que a gente possa progredir nesse reator. Como eu disse no começo, ele é extremamente benéfico para a nossa matriz energética, é um dos fatores que pode ajudar a atrair investimentos e ele precisa basicamente ser distribuído com vários operadores diferentes. Então ele exige uma mudança institucional. Mas mais do que tudo é que acreditem de que realmente um SMR é uma solução extremamente segura. Tanto é que todos esses que estão fazendo, o nosso inclusive, tem lá no laboratório americano uma demonstração em maquete reduzida para provar que tudo aquilo que se diz dele, ele faz antes de entrar em operação. Então isso eu acho que é muito importante, essa comunicação é importante e o pessoal entender que não existe uma solução milagrosa na mudança climática e na obtenção da energia limpa, mas que os SMR são uma solução bastante razoável. Maravilha, muito obrigada, senhor Luiz Celso, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço muito estar falando sobre o que eu gosto muito. Obrigado. E esse foi mais um episódio do Nuclearcast. Fique ligado nas redes sociais da Abidam para assistir aos próximos. Até mais.